E não poderíamos começar o seu Bom Dia Fronteira de outra forma, senão falando dos impactos das fortes chuvas deste fim de semana no Oeste Paulista. Em várias cidades, os casos de destruição foram registrados desde o temporal que começou na madrugada de sábado. Em Presidente Prudente, vários bairros foram afetados e, segundo um balanço da meteorologia, já choveu cerca de 340 milímetros neste mês, sendo que o esperado para dezembro todo seria de 207 milímetros. A repórter Aline Costa, ao vivo, vai mostrar um dos pontos de Prudente que são sempre bastante prejudicados, né, Aline? Bom dia. Realmente, Thalita, bom dia a você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no BDF. A rua Higino Lang é bastante conhecida já por conta desses transtornos, né, causados pela chuva. Geralmente os moradores reclamam bastante, a gente recebe muitas reclamações em relação à situação que a rua fica por conta de temporais, né? Nesse momento, a gente está aqui agora de manhã, né, na manhã desta segunda-feira, a situação já está um pouco mais controlada, mas a gente percebe que próximo à calçada e até em cima da calçada ainda tem uma grande quantidade de água e muita lama também por conta das fortes chuvas que atingiram toda a região ontem, né, nos últimos dias aí chovendo bastante, e aí a situação agora é essa. Quando nós chegamos aqui, até um motociclista parou para conversar com a gente e falou que realmente é uma situação complicada, que isso aqui vira uma verdadeira piscina. E realmente, nas imagens que a gente tem, que foram registradas ontem, a gente pode ver que a situação é bem diferente, é bem mais complicada, vira um verdadeiro lago isso aqui, e os moradores ficam bastante assustados, espantados com a situação, com medo que a água entre nas casas, né? E aí realmente uma situação bem complicada, bem difícil para quem vive aqui na rua. E isso, né, esse cenário causado pela chuva está presente em toda a região, em diversas cidades aqui do Oeste Paulista. A gente segue agora para falar de Oswaldo Cruz, para mostrar um pouquinho de como ficou por lá, porque realmente situação complicada. Por volta das 5 da manhã do sábado, dia 12, houve um desabamento parcial da garagem de uma residência pela Rua Japão, área central do município. A moradia foi interditada preventivamente e a família foi alojada na casa de familiares. Foram registradas também 3 ocorrências de quedas de árvores em via pública. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas. Tanto o teto quanto o muro do local cederam. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Oswaldo Cruz, entre sexta-feira e a madrugada de sábado foram cerca de 60 milímetros de chuva na cidade. Teodoro Sampaio também teve estrago, viu? Segundo a Prefeitura, o cemitério municipal foi o local mais atingido. Conforme o prefeito de Teodoro, Juninho Poceiro, o cemitério municipal foi o local mais atingido da cidade, que praticamente todas as árvores de lá foram impactadas. Ainda disse que enviaram a situação para a Defesa Civil do Estado, pois foi a terceira vez que um temporal atingiu o município com esta intensidade nesta reta final do ano. O prefeito afirmou ainda que, além do cemitério, também foi atingido o barracão da coleta seletiva e o bairro Nova Teodoro. E de Teodoro a gente segue para Martinópolis, onde os volumes elevados de chuva provocaram pontos de alagamento, com destaque para o cruzamento da rua José Teodoro com a Avenida Padre João Schneider, onde houve o colapso de uma tubulação de esgoto, atingindo até uma residência. 3 pessoas ficaram desalojadas por lá e foram encaminhadas para a casa de parentes também. Por segurança, o trânsito no local permanece interditado na rua José Teodoro, no trecho entre a Avenida Padre João Schneider e a rua Francisco Martins Figueira. Por lá não houve registros de feridos e os trabalhos continuam agora nesta segunda-feira. Em Piquerubi, uma carreta que estava estacionada na rua 13 de Maio, que fica no centro da cidade, ficou presa em um buraco que se formou depois que o asfalto cedeu por causa da chuva. Segundo os moradores, agora será necessário acionar um guincho para retirar a carreta do local. E em IEP, a Defesa Civil informou que a ponte que liga a
Vila Dauer ao centro encontra-se interditada em ambos os sentidos por medidas de segurança. As equipes técnicas estão analisando as condições da estrutura para avaliar a retomada de tráfego. O local ficou completamente inundado. Segundo a prefeitura, bastaram cerca de 4 minutos para a avenida se transformar em um verdadeiro rio. O município apurou que esse cenário foi consequência do estouro da barragem de um pesqueiro da cidade e disse que iria decretar situação de emergência por lá. Então, como a gente pode acompanhar, né, por todas essas imagens, por todas essas situações envolvendo os municípios da região, a chuva deixou bastante estrago por aqui, muita coisa ainda a ser resolvida, né? Hoje é aquele trabalho realmente de rescaldo, além dos outros dias também, né, que os municípios estavam trabalhando para isso. Então, realmente, situações de transtornos, viu, Thalita, que a gente vai seguir acompanhando e também atualizando os nossos telespectadores aqui nos nossos telejornais. Eu volto com você. É isso mesmo, situação difícil para muitas famílias, para muitos municípios agora com esta chuvarada toda neste fim de semana. Obrigada, Aline, por enquanto. E outros pontos aqui de Prudente ficaram alagados, um deles todo mundo sabe qual é, né? O Parque do Povo, aqui em Presidente Prudente. Recebemos várias imagens, inclusive também de outros pontos da cidade. Aqui eu quero te mostrar o vídeo que mostra Parque do Povo, então. Dá uma olhada, gente, o Parque do Povo virou um verdadeiro rio, com correnteza, inclusive, né? Olha só, muitos motoristas foram pegos de surpresa porque a chuva, ela veio em grande quantidade, num curto espaço de tempo. Muitos motoristas, em outros vídeos, inclusive pelas redes sociais, recuando, outros tentando passar, o que não é o ideal, é um risco danado para a segurança de toda a população. Tem também, olha, o Lio mandou estas imagens para a gente de um ponto de alagamento no Parque São Mateus, pertinho do Parque Ecológico Nelson Bugalho. A chuva era intensa ontem à tarde. Tenho este outro vídeo deste local, um motociclista, como você vê, recuando, voltando, porque ele percebe que realmente fica intransitável. Temos aqui um registro feito também pelo Leandro, feito no cruzamento das avenidas Salim Faramaluf e Juscelino Kubitschek, aqui em Prudente. Também intransitável, muita água, não há um escoamento adequado. A gente sabe que em Presidente Prudente, assim como em outros municípios, muitas bocas de lobo estão entupidas devido ao lixo, devido a muita coisa jogada de maneira incorreta. E aí não tem um escoamento numa avenida, numa rua, quando vem um volume de chuva tão grande assim. E se você registrou toda esta chuva, lugares com alagamento, com prejuízos por conta deste temporal, pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, o 981159305, ou então comentar também pelo nosso chat no YouTube, que você pode acessar em @tvfronteiraoficial. E olha, reforçando para você que, segundo a meteorologia, foram cerca de 220 milímetros de chuva de sexta-feira para cá, sendo que o acumulado de dezembro já chegou a 340 milímetros, enquanto a média histórica, gente, é de cerca de 207 milímetros, ou seja, estamos só na metade do mês, tem mais chuva prevista e deve aumentar ainda mais esta quantidade. E em Rancharia, diferentes pontos da cidade foram atingidos desde a noite da última sexta-feira, deixando prejuízos que agora vão ser contabilizados. As fortes chuvas que atingiram o Oeste Paulista causaram prejuízos em Rancharia. No estádio Francisco Franco, da Associação Atlética Ranchariense, o muro que sustentava a arquibancada desabou após o temporal. Equipes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e estiveram no local. Esse muro, ele é um muro que sustenta a arquibancada, né? Parte da arquibancada, e provavelmente deve ter tido infiltração. Como é aterrado, o peso veio a desabar todo esse muro. Nós estivemos lá, isolamos, né, para evitar algum dano maior, e foi notificado ao proprietário, né, por ser um clube particular, né, um estádio particular, para ver quais as providências que ele irá tomar. A ocorrência aqui na Vila Iguaçu foi registrada por volta das 4h30 da madrugada. Com a chuva e os fortes ventos, a estrutura não suportou e acabou caindo. E dos 3.000 lugares disponíveis na arquibancada, cerca de 800 cederam. O Valdemir, de 72 anos, é caseiro do estádio e conta que se assustou com um alto barulho vindo da parte de fora da casa. Eu escutei uma estrala, daqui a pouco escutei outra estrala, aí
Meu cunhado veio correndo me avisar se eu tinha visto o muro cair. Eu falei, eu vi. Agora é só esperar que, graças a Deus, que não aconteceu nada com ninguém, né? Que foi na madrugada. Se fosse durante o dia, é perigoso, que o povo sempre passa beirando o muro ali por causa do sol, né? Muitos passavam a aproveitar a sombria. Outra ocorrência, também registrada no município, foi a queda de um barracão de uma granja, na estrada rural. A cobertura abrigava esterco e parte das telhas foram lançadas para o espaço que abrigava as aves. Apesar do incidente, ninguém se feriu. Esse período de chuva houve um acumulado de cerca de 140 milímetros, muito acima do limite, que é 190. E na sexta-feira, né, para cá, foi o índice maior, né, de 110 milímetros, com ventos acima de 60 por hora. E agora, em setembro deste ano, Rancharia também sofreu estragos por causa de um vendaval que atingiu o oeste paulista. Na época, os ventos chegaram a mais de 60 quilômetros por hora e a igreja matriz da cidade foi destelhada, assim como alguns prédios comerciais. E a queda de uma árvore interditou no sábado um trecho da rua Davi Cerqueira Leite, no Jardim Eldorado, aqui em Presidente Prudente. Dá uma olhada em como ficou o trecho afetado. Fica ali bem pertinho da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Como a árvore ficou atravessada e cobriu toda a largura da rua, não teve como fluir o tráfego de veículos. Funcionários da concessionária a Energisa foram acionados para comparecer ao local e atuar na retirada da árvore, que também atingiu a rede elétrica, mas não chegou a provocar interrupção no fornecimento de energia para os consumidores. No fim do dia, por volta das 5 da tarde, nossa equipe retornou ao local e a árvore já estava cortada e tinha sido arrastada para cima da calçada, para que os veículos pudessem circular por este trecho. Naquele dia, faltava apenas o município retirar tudo do meio da via.